Método de aprendizagem. Como o nosso cérebro aprende. Aqui é bem bacana essa demonstração que está aparecendo aí para os irmãos, que o nosso cérebro aprende 10% lendo, 20% ouvindo, que é o que nós estamos fazendo aqui, ouvindo, tá? 30% observando, um fazendo um trabalho e o outro olhando, 30% dessa visualização, vamos dizer, o nosso cérebro vai absorver, assistindo aula, 50%. No caso ali, tem um computadorzinho do lado, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Assistindo uma videoaula. 70% é debatendo o assunto, discutindo entre o grupo de amigos e chegando a um consenso. Por exemplo, eu gosto de um microfone, o irmão Carlos gosta de outro, o irmão Marcos gosta de outro. E a gente começa a discutir esse assunto, vamos debater esse assunto e vamos fazer as experiências, porque eu gosto de um, ele gosta de outro. Quando a gente pega esse microfone e leva para o teste lá no ambiente, lá na tua igreja, a coisa vai ser diferente, porque vai ouvir o aproveitamento de cada microfone, a resposta de cada microfone. Tá? Então, debater, discutir o assunto, eu acho muito bom, eu gosto muito disso, discutir o assunto. Às vezes eu estou entendendo bem, mas eu acabo debatendo um pouquinho mais para me firmar. Então, eu entro nesse daí, ó, debatendo o assunto. Tá? Outro é praticando, executando, que é praticamente quase que debatendo o assunto e partindo para a prática, né? Instalando o microfone, falando, fazendo os testes. E 95% aprende ensinando. Como eu já vi professor da faculdade falar que ele aprendeu muito mais a área dele, que era química, quando ele começou a dar aula. E eu acredito nisso. Não é? E é muito importante sempre aprender, aproveitar aquele que o outro já aprendeu, já fez, já gastou, já discutiu, já testou vários equipamentos e ele definiu, vamos dizer, uma marca de microfone que vai bem para a região dele, para as congregações que ele tem. Mas pode acontecer que a congregação dele tem um tratamento acústico, tá? Como ele tem um tratamento acústico, o que vai acontecer? É mais favorável, o microfone de menor qualidade vai dar um rendimento muito bom, mas, de repente, ele pega uma congregação que não tem nada de tratamento acústico. Tá? Inclusive, era para mim ter preparado um vídeo, uma situação dessa, e não foi possível ficar pronto para hoje, que a gente tem a tarefa do dia a dia também, né? Creio que todos os irmãos também. Então, o irmão Carlos fez um teste em uma congregação, com um microfone dinâmico, e uma congregação bem fraquinha de acústica, ou seja, tratamento acústico próximo de zero. Tá? E ele testou um determinado microfone, ficou assim, horrível para entender. De repente, ele pegou um outro microfone, colocou um outro microfone, tá? Um microfone de lapela, adaptou ele para a tribuninha de oração. Quando foi testar ele, nossa, ficou espetacular, porque a qualidade do microfone era muito superior, então ele conseguiu filtrar um pouco das frequências externas, frequências do ambiente, tá? Porque ele já vem com um filtro, aquelas ondas sonoras que está incomodando, o som está batendo na parede e voltando, está criando aquelas ondas. Essas ondas sonoras, esse microfone ele consegue captar essas ondas e neutralizar elas e mandar o som limpo. Só a voz, ele entende que aquele som que está saindo pertinho dele é o som que tem que chegar no ouvido da Irmandade.
no nosso caso, que é a igreja, né? Então, é muito bacana esse praticando e o ensinando. Nesse caso, o irmão Carlos está ensinando nós um teste que ele fez. Nós vamos ter um vídeo, vamos apresentar esse vídeo para os irmãos também. O ideal seria hoje, mas não deu tempo. Talvez na próxima aula a gente volta um pouquinho ao assunto, tá? E os irmãos vão entender como que a qualidade do equipamento ajuda muito, muito, muito. Nós temos ali o quadro ao lado, esse quadro aí, depois o irmão Carlos ele vai abranger um pouquinho mais. Mas veja só, classificação da qualidade de som, projeto de sonorização, 50%, acústico 50%. Classificação da inteligibilidade da voz, da fala, tá? Com e sem condicionamento acústico da sala. Classificação de qualidade de acordo com o IMC 26816. Tá? Então, veja só, o irmão tem um equipamento para fazer a medida. Ah, mas nós não temos equipamento. Não, pode estourar uma bexiga, que os irmãos já viram lá. Ah, mas na hora não tem uma bexiga também. Bate palma. Ó, esse ambiente aqui, ó, eu não tenho reverb, tá? Esse ambiente aqui está bacana. Mas veja só, o ambiente ali, ó, próximo de 3, tá? Péssimo, sem acústica. Entre 0,3 e 0,45, é ruim, tá? 0,45 a 0,6, razoável, sem acústica. 0,6 a 0,75, é bom. Isso aqui é a nossa reforma aqui, está girando aí em torno de 0,75 a 0,8. De 0,75 a 1, excelente. Quando os irmãos fizerem isso dentro do ambiente da sua congregação, bateu palma, ele deu um reverbzinho, tá? De 1 segundo, o ambiente está bom, um pouquinho menos. O meu aqui, para pegar um instrumento e soprar um instrumento aqui, ele está faltando um pouquinho de reverb. Ó, tá? Um pouquinho de reverb ajudaria. Então, lembra só, um pouquinho de reverb. Tá? De 0,75 a 1, 1,2, tá? Até 1,6. Vai bem. O irmão bateu o palco. Ele demorou 2 segundos, isso já começa a comprometer o som. Bateu palma, ele durou 3, 4 segundos, é uma congregação que pode ter equipamentos caríssimos e não vai resolver o problema. Por quê? Porque o ambiente é que não oferece as condições para um som de qualidade funcionar. Tá, eu lembro que o irmão Carlos bateu um pouquinho nessa tecla aí. Tá? Então, não adianta nada a gente ter um baita equipamento em um ambiente que não favorece. Agora, um ambiente bom, excelente, acústica boa, mesmo que o equipamento não é tão bom, o irmão vai conseguir reproduzir um som com uma certa qualidade, vai ficar bom, porque o ambiente favorece. Tá? E hoje nós temos uma situação que pega um pouquinho, o blindex, o vidro, ele é refletivo, bate no vidro e volta. Não tem uma cortina, não tem nada, vai dificultar. Então, precisa de um tratamento acústico. Lembrando, a gente bate bastante nessa tecla, o irmão Carlos também bateu nessa tecla, por quê? Porque o irmão faz o teu trabalho com todo carinho, põe equipamentos de boa qualidade. O ambiente não favoreceu, o som não presta. É o quê? Eu já ouvi muito isso, tá? O som não presta. O som que compraram para essa igreja, gastaram um montão de dinheiro e não resolveu nada.
tá? Jogar o dinheiro fora. E não é bem isso. Tá? É bacana os irmãos entenderem essa parte. Equipamento de qualidade, ambiente bom, ambiente que tem uma acústica pelo menos razoável. O irmão vai ser elogiado, olha, o irmão instalou o som para nós e a qualidade do som do irmão, um serviço bem feito. Ah, de repente comprou um som de qualidade, tá? O ambiente não favoreceu. Ah, o irmão fez lá para nós, só porque ele não estava cobrando, fez mal feito. Eu já defendi muito instalador. Tá? Quando os irmãos ouvirem alguma coisa assim, algo nesse sentido, tá? Presta atenção se não é o ambiente, porque é muito comum a gente criticar o profissional. Né? O vídeo é importante, os três principais elementos para alcançar uma qualidade de som excelente, tá? STI de 0,75 a 1, isso que nós acabamos de falar, né? Equipamentos, considerável aí 20%, uma infraestrutura 30%, acústica 50%. E, como o irmão Carlos pôs o vídeo aqui, vamos assistir esse vídeo. Mas eu acho que o áudio tem tanta técnica de tantas áreas, física, até a química entra no meio, de forma e ficando tão complexa no todo, que muitas vezes a turma acha que é mais arte do que técnica. E nem sempre isso é verdade. Tá. Entendeu? Olha, eu posso te dar uma relação, Por favor. uma relação da ordem de importância disso, que isso está no nosso site, inclusive. Então, a primeira parte mais importante é, sem dúvida, a acústica. Olha lá, viu? Viu? A primeira parte é a acústica, vale tanto para gravação, como para reprodução, para masterização, para a sala da técnica. A acústica Fundamental. É fundamental. Se começar errado, Já você tem uma redução da qualidade final permanente. Não tem como recuperar isso. Né? Depois você tem a parte elétrica. Já em segundo lugar. Já em segundo lugar. Eu diria a acústica é algo em torno de 50% do resultado final. Olha que interessante. A elétrica são mais uns 30%. Puxa vida. Né? Entendi. Então você tem a acústica, a elétrica. Em terceiro lugar vem os equipamentos e cabos, onde entra a parte da eletrônica, certo? CD player, DVD player, pré, pau, a caixa, tudo isso. Todos os cabos estão no mesmo nível, na minha opinião. Muitos não concordam com isso. Depois dos cabos, em quarto lugar, eu coloco o aterramento. O aterramento tem uma importância muito grande dentro do palco sonoro do panorama, no recorte da imagem. Tá. Ele aumenta a nitidez do recorte. Isso assim é claro. É claro, principalmente o aterramento TT. Tá. O TN nem tanto, porque é um aterramento que é o aterramento do neutro, na verdade é mais sujo. Então você tem acústica, elétrica, equipamentos e cabos, aterramento. Já. Microfone. O que é e como funciona?
Irmãos, microfone é um transdutor, é um equipamento que capta uma energia mecânica, que são ondas sonoras, tá? Quando falamos ali na frente do microfone, tá? Nós estamos mandando umas ondas, vibrando o ar. Lembra que tem irmãos que às vezes ele fala para dentro, ele fala alto e o microfone não capta. E quando a gente fala mandando para fora, aqui eu tô mandando ar aqui para fora, o que vai acontecer? O microfone vai captar essas ondas, tá? E aí sim nós vamos ter um funcionamento perfeito de um microfone. O microfone pode ser bom, mas o irmão fala para dentro, ele não manda nada para fora, o microfone não vai captar. É raro, tá? Não é tão raro, não. Nós, na região nossa aqui, eu tenho um irmão, e numa cidade vizinha tem um irmão, que ele conversa comigo é alto. Eu escuto a voz dele e não escuto a voz dele na caixa, para terem ideia. Acontece isso daí, tá? Então, essas ondas sonoras transformam em energia elétrica, que são sinais elétricos, através de um processo de indução eletromagnética. Esse sinal elétrico é processado e depois conduzido por cabos elétricos até o alto-falante para uma reprodução do som, reprodução sonora. Observação: o alto-falante faz o inverso do microfone, converte sinal elétricos em ondas. Certo? O microfone, ele converte, tá, as ondas em sinal. A caixa de som, o alto-falante, ele inverte. Acho que os irmãos entenderam bem isso daí, né? O sinal que está entrando aqui está saindo lá no alto-falante, ou seja, nas caixas de som. Então, converte sinais elétricos em ondas sonoras. Podemos dizer que a qualidade de um microfone está diretamente ligado a uma capacidade de captar o som e transformá-lo em sinais elétricos, com a máxima fidelidade possível, sem mudar o timbre da voz. Bem entendido, entre aspas, sem mudar o timbre da voz. Aí entra o operador de som, esse detalhezinho. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Por isso, há microfones para voz e outros microfones específicos para instrumentos. Timbre, propriedade que permite distinguir uma fonte sonora da outra. Exemplo, timbre de microfone com som de lata, som metal. Faixa dos médios 800 a 1.500. Essa faixa de médios aí é bacana todos os irmãos que mexem com som entender bem todas as frequências. Quando o irmão pega um equalizador de som, o irmão vai ver que tem um equalizador ali de 8 canais, 16 canais, 32 canais, tá? Canais de frequência. Então, quanto mais canais de frequência, facilita a equalização, tá? Mas aí já tem que estar entendendo um pouquinho mais aí, tá? Ali, ó. Espectro de frequência audíveis pelos humanos. Espectro da fala, 50 Hz a 3.400. Ou de 120 Hz a 4.000 Hz. Subgrave, grave, médio grave, médio, médio agudo e agudo. Certo? Subgrave. As congregações não precisam de sub, tá? Que a voz humana não vai trabalhar no sub. Aí algum irmão pode querer saber para que serve sub. As igrejas evangélicas, onde elas têm baterias, o que acontece? As baterias têm o bumbo. Quando ele bate o bumbo, ele dá aquela pancada. Pum, pum, tá? Então, o falante subgrave, ele é cortado as frequências ali de 30 Hz até 50 Hz, tá? Para que esse microfone só vai reproduzir essa frequência, que é o sub, a pancada. Nós
Graças a Deus não temos isso na nossa congregação, né? E depois tem o grave. O grave é aquela voz cheia, ela já funcionaria bem na voz humana. Mas como a maioria das nossas congregações não tem tratamento acústico, o grave só vai incomodar e às vezes vai ficar dando muito puff, né? Aquele tum, tum, tum na caixa. E tem o médio grave. O médio grave, tá? A voz humana, o médio grave ele serve para todas as vozes, tá? Médio grave. E aí vem o médio. E depois tem o médio agudo, que a voz humana também trabalha bem aí, ó, 3.400 Hz ali, ó, tá? Aí depois tem o agudo, de 5.000 a 20.000. Acima de 4.000, dificilmente a voz humana pegar isso daí, tá? Existem algumas raridades aí. Então, vamos dizer, de 5.000 a 20.000. Na bateria, tem aqueles pratos, aquele som fininho, batendo uma lata na outra, que dá aquele... Tá? Aquele som fininho de um prato. Um metal batendo em outro metal, tá? Aquele é o agudo e agudíssimo. Vídeo, excesso de médio. 2 abacaxi por 10, 2 abacaxi paga 10, uma bandeja de ovos graúdo selecionado leva 30 ovos, paga somente 20 reais. É 20 reais a bandeja com 30 ovos. Tá bem bonito, bem graúdo ovos. Chega pra cá, freguês, aceitamos cartão de crédito, de débito e aceitamos Pix também. Os irmãos viram aí. O irmão Carlos já tinha mostrado alguma coisa parecida, né? O que o irmão viu ali? Já pensou nós, dentro da congregação, uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra maravilhosa, e esse som aí vai dar dor de cabeça, muita gente. Principalmente se a pessoa usa aparelho de ouvido, tá? Então ficaria horrível. Irmão, pensa bem, dentro da congregação, tá? Eu já congreguei em igreja que eu não saí de dentro da igreja porque eu estava com vergonha, mas o som estava irritante e alto. Estava parecendo o vendedor de ovo ali, vendedor de abacaxi. Então, os irmãos entenderam bem isso aí? Pode perguntar qualquer coisa aí, tá? Mas vamos continuar. Microfones dinâmicos. E nós temos ali o microfone gooseneck. Hoje pegou moda, né? O próprio ministério está pedindo microfones gooseneck. Só que o microfone gooseneck, em algumas congregações, nós temos muita dificuldade, tá? Microfones dinâmicos. Nós temos aí o cardioide e supercardioide. Supercardioides, tá? Qual é a diferença? Como que ele até colocou aqui, ó, supercardioides, para testemunho e oração. Cardioide, captação frontal e lateral para o púlpito, tá? Então, veja só, o microfone, que o irmão Carlos chama de sorvetão, o microfone grande é o microfone chamado sorvetão ou dinâmico. Normalmente, a captação dele, desde que seja de boa qualidade, tá? Ele é muito melhor, é muito superior em relação aos gooseneck, ou outras falam pescoço de ganso, outro fala o microfone fininho, tá? Então, nós temos, ele até mostrou ali uma cápsula do AKG, no canto esquerdo, embaixo. Aí. O AKG CK31. Esse CK31, se o ambiente não for excelente, muito bom, a captação dele é muito alta. Qualquer mexidinha que o irmão der no potenciômetro de volume, vai gritar. Por quê? A captação é alta. E tem ali o Dylan DG90. O DG90, a captação dele já é mais controlada,
Dá para o irmão controlar mais o volume, tá? Um controle melhor de volume. Então, na hora de comprar microfones, eu falo para os irmãos, não, vai na onda de lojista, pergunta para quem já tem um pouco de experiência, para os irmãos não correr o erro aí. Por exemplo, eu estou com os microfones comigo aqui, que o irmão da região nossa comprou e não vai de jeito nenhum na igreja, não tem como instalar ele na igreja. A captação dele é muito alta, muita microfonia, a gente não consegue eliminar essas microfonias no processador, né? E é uma marca bacana, só que é um modelo que deixa a desejar. Eu até falo que aqueles microfones seria mais para bateria, para agudíssimo de bateria, que não é o nosso caso, né? E tem uma do lado ali, ele está mostrando o Roland Lark M2, lapela. Irmãos, esse microfone é espetacular, tá? É um vídeo que eu queria ter preparado para os irmãos hoje, não deu tempo, mas os irmãos vão ter esse vídeo depois. A captação desse microfoninho de lapela, ele vai funcionar muito bem para o encarregado, tá? O encarregado põe ali na lapela dele, é um imãzinho do lado de dentro, o microfone por fora, e fixa muito bem. Eu utilizo um parecido com ele, tá? Mas esse Roland Lark M2, a qualidade é muito superior ao que eu tenho aqui, tá? O irmão Carlos colocou ele na tribuna de uma congregação. Irmãos, ficou excelente, tá? E depois nós temos ali um microfone sem fio. Microfone sem fio, ele não colocou marca ali, tá? Mas também não é nosso objetivo fazer propaganda, né? Mas ele usa o Dylan. Eu uso o Carsect, tá? Hoje, esses microfones, eles estão vindo com uma bateria de 3,6, 3,7, tá? Essa bateria é recarregável. E atrás desse microfone, ele já tem um lugar para o irmão conectar o teu carregador de celular. O mesmo carregador de celular carrega a bateria desses microfones, tá? Então, e outra, a durabilidade dessas baterias são excelentes, tá? Pode recarregar aí muitas, muitas vezes. Eu tenho microfones usando aí, recarregável, já há praticamente 2 anos e não foi trocado a bateria, para os irmãos terem ideia, tá? Então, hoje a qualidade está ficando muito, está vindo qualidade muito boa. Tá, embaixo ali, está ali, ó, sem fio, duplo de bastão. Muita gente fala mão, né, mas é bastão. Então, ele já vem com 2 bastões. Num culto de jovem, já pode ficar um do lado dos irmãozinhos e outro do lado das irmãzinhas, né? E funciona muito bem, é excelente. Essa marca que o irmão Carlos colocou aí, eu também uso, tá? É excelente, os irmãos podem comprar sem medo isso daí. Deixa eu ver o que ele me colocou do lado aqui, ó. É importante, os microfones dinâmicos são os mais indicados para a igreja, porque tem cápsulas mais resistentes e duráveis. E os modelos do tipo cardioide têm a cobertura frontal e lateral, permitindo melhor movimentação dos pregadores. São mais fáceis de equalizar, têm excelente qualidade e o custo-benefício para a Irmandade é muito. Enquanto um microfone Gooseneck, que seria o fininho, custa aí um microfone razoável, começa aí R$ 600 para cima, tá? Acho que tem alguém aí com o microfone aberto. R$ 600, R$ 700. O microfone de bastão, os irmãos compram microfones aí de R$ 300 aí com uma qualidade muito boa. Agora, pelo amor de Deus, não pode querer comprar aqueles microfones aí abaixo de R$ 100, que nós vamos ter microfones aí que não tem captação nenhuma, tá?
Eu tenho aqui guardado comigo, né? O irmão comprou para uma igreja, eu não tive coragem de colocar, eu coloquei um melhor lá, que eu tinha aqui, e fiquei com os microfones aqui, que eu testo ele, não vai, é muito fraco. Tá? Os nossos irmãos têm mania de falar muito longe do microfone. Então, o microfone tem que ter uma certa qualidade. Tá? Vamos ver essa anotação aqui embaixo. Tem o sem-fio bastão duplo, com bateria, recitativos, ensaios, batismo, etc. Tá? Tem até um vídeo ali. E ele botou uma marca ali, o vídeo do Armer. Ele está em torno de R$ 1.100. Tá? Comprar direto do distribuidor. Ele pode passar para os irmãos depois aonde comprar. Tá? Direto do distribuidor. E tem ali, ó, o sem-fio lapela, o Holyland Lark M2 Duo Combo. Tá? Esse microfone eu fiquei encantado. Então, veja só, é um microfone, tá? De R$ 1.800, ali está no Mercado Livre, né? Deve ser ali o Warmer. A qualidade dele é excelente, irmãos. E tem ali, estou vendo ali, 1.600 e alguma coisa também. Irmãos, são 2 microfones, tá? Eu estou usando aqui nas igrejas, deixam cair às vezes, eu estou usando um de R$ 700, R$ 800, mas o Armer é muito superior, tá? Compensa, vale a pena o investimento. E, às vezes, nossos irmãos, por falta de conhecimento, acaba indo na loja e tem microfones lá duplo por R$ 300. Eu falo para os irmãos, não compra que só passa vergonha. Veja na tribuninha da oração. Veja o tamanho do microfone, tá? O Holyland Lark M2, está ali, ó. A captação dele é excelente. No vídeo, depois os irmãos vão ver, os irmãos vão ficar encantados. Tá? Microfone sem fio, lapelas e haste. Pedestais para microfones dinâmico, bastão, sorvetão. Tá? Cada um põe um nome aí, bastão, sorvetão, mas o nome correto é dinâmico. Aí o pessoal começa a falar sorvetão, a gente acaba falando também. Né? Púlpito, Kuzunec, SAT 51, qualquer. Tá ali, ó. Esse pedestal do microfone, o suporte do microfone, tá? Que ele é articulado, flexível, irmãos, é excelente. Eu já usei isso daí. O irmão Carlos tem as fontes para os irmãos comprarem isso aí com preço bom, tá? Deixa eu ver se ele botou o preço ali. Não botou. E ele tem, salvo engano, 40 centímetros e 60 centímetros. Se os irmãos usar ele no púlpito, na tribuna, os 60 centímetros fica melhor, porque tem algum irmão, às vezes, muito alto. Nós temos 2 irmãos aqui em Maringá que são muito altos, então precisa de uma haste flexível mais longa. Tá? E a haste flexível mais longa, ela atende à necessidade daquele altão, média estatura, e de um baixinho igual eu. Né? Eu tenho 1,60, 1,62. Então, eu tenho que puxar o microfone para baixo. Tá? Mas a vantagem dele é que ele já é colocado na própria, já vem o conector na própria haste flexível. Tá? Então, fica bonito, fica apresentável. Tá? Deixa eu ver. Ele marcou aqui, ó, 51 centímetros. E ele já vem com um cabo de 1,10 m, tá? E um plug XLR macho e fêmea. Tá? O fêmea já vem na ponta, que é para conectar o microfone, e o macho para conectar dentro da tribuna, no cabo ou no multicabo, que vai para a mesa de som. É excelente.
Haste flexível SAT, né? É a mesma descrição do lado. Tá? Eu acho que na hora de comprar, comprar as qualidades um pouco melhor, né? E depois temos ali, ó, a haste flexível do gooseneck, tá? Que seria o fininho, alguns chamam de pescoço de ganso. Tá? Então, veja só, são duas situações. O fininho, nem todas as igrejas, e nem é para todos os bolsos também, vamos dizer assim. Fininho de uma certa qualidade, ele custa um pouco mais caro. E aquele suporte que está ali na tribuna, ele vai custar em torno aí de R$ 180, aí, R$ 160. Aí. Eu vi esses preços no Mercado Livre. Tá? A firma que eu trabalho não tem ele para vender, e eu acho que os irmãos têm que procurar comprar com o melhor preço. Né? O gooseneck, hoje eu estou indicando, tem essas indicações aí que o irmão Carlos colocou, e eu gosto muito também de colocar o Shure. Tá? Os microfones Shure gooseneck, a captação dele é muito boa, tá? A espuminha dele não encosta na ponta do microfone, ela é afastada, então ela protege muito contra as pessoas que falam, vamos dizer, quase que cuspindo, vamos dizer assim, e dá muito no microfone. Então ela já vem com a capinha ali, com essa proteção. Tá? E hoje dá para comprar direto da Shure também no Brasil. A gente pode passar para os irmãos aí o contato da revenda Shure no Brasil. Compro direto da Shure. Tá? E eu falo uma coisa, Shure é Shure. Tá? Mas tem muitas empresas hoje fabricando esses microfones gooseneck que não fica devendo nada em termos de qualidade do Shure, e com preço um pouco mais favorável. Tá? Púlpito, gooseneck dinâmico, SAT 51 centímetros, ou telescópico, Deval PM1, são códigos aí para fazer pedido nas lojas. Tá? Mais a haste flexível SAT, 33 centímetros, 45 centímetros, 51, bacana. Quando eu conheci, ele só tinha 45 e 51. Tá? Agora já vem ali com 33 centímetros também. Para o pedestal de testemunho, eu acho que ficaria muito bacana. Os testemunhos ali, tem aquele pedestal de madeira, tá? E ele tem uma demonstração ali, ó, um pedestal de irmãs ali, 1,5 m de altura. Ali eu acho que é metálico. Então, pedestal metálico, 1,5 m de altura. E mais um microfone com 33 centímetros ali. Acho que fica bacana a altura. O irmão que vai testemunhar, o irmã, é só ele controlar. Ele puxa o microfone um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Eu acho que é muito bacana. Tá? Vamos ver aqui embaixo. Pedestal SAT, 33 centímetros. Pedestal de suporte de mesa para microfone, SAT, o PMS. Tem o código aí, ó, PMS04, cor preto, no Mercado Livre, tá? E tem até o link ali para os irmãos ver depois de comprar. Tá? Pode apresentar. Eu vou fazer um vídeo aqui que eu vou mostrar por que usar dois microfones deixa o som abafado. Isso acontece por causa de um efeito que chama Combi Filter, Filtro Paint, que é uma série de cancelamento que ocorre no som por causa de um sinal atrasado em relação ao sinal original. Né? Por exemplo, se o irmão falar exatamente no meio, entre os dois microfones, e o sinal chegar no mesmo momento nos dois microfones, não vai ter esse problema. Mas, por exemplo, se ele afastar 2 centímetros mais para perto de um microfone, já vai dar esse problema. Então é inviável usar dois microfones.
por causa desse problema aí de filtro pente. Aqui, ó, eu pus um atraso de 0,15 milissegundo de um sinal em relação ao outro, para mostrar esse efeito, que equivale a uma distância de 5 centímetros, considerando a velocidade do som. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou soltar um ruído rosa aqui, vocês vão ver que é um ruído plano. Olha, ele é um ruído plano, e agora eu vou ativar o delay aqui, e vocês vão ver que vai surgir uma série de cancelamentos e vai ficar o som abafado, que é o que aconteceria se o irmão tiver 5 centímetros de distância mais longe do microfone. Tá vendo aí, ó? Olha onde vai. E nota que o som ficou abafado. Isso é 5 centímetros de distância de um microfone em relação ao outro, de diferença de um microfone em relação ao outro. A menos que ele esteja no meio, o som vai ficar assim. Então assim, é meio inviável usar dois microfones, porque o irmão não vai ficar que nem um robô entre os dois microfones, né? Eu vou pôr uma música aqui pra vocês verem esse efeito numa música, pra vocês verem o tanto que atrapalha a inteligibilidade. Né? O som fica abafado. Aqui no caso está com o delay ativado, que seria, né, a uma distância de 5 centímetros do microfone para o outro. Nota que o som está meio abafado. Levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si. Agora eu vou tirar o delay, como se o som estivesse exatamente no meio dos dois microfones. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas Agora eu ativei de novo o delay, que seria a distância. Agora eu desativei. Enfim, vocês viram como que fica um som abafado quando se usa dois microfones? Não tem o que fazer. A solução é inviável, ninguém vai ficar que nem um robô entre os dois microfones. É um fenômeno físico e não tem jeito. O jeito é largar um microfone só, infelizmente. E assim, aqui 5 centímetros de distância, 2 centímetros de distância, deixa eu calcular aqui. Para 2 centímetros já vai deixar o som abafado. Daria 0,06 milissegundos. Soltar o ruído aqui. Olha lá o tamanho do cancelamento nas altas frequências. É isso aí, não tem o que ser feito. Então, irmãos viram aí a demonstração. Eu gosto de um microfone só. Porém, nós temos várias congregações aqui na nossa região que tem 2 microfones, tá? 2 microfones com a mesa de som fraquinha, ela não tem assim, não oferece muitos recursos. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando o irmão vira, o irmão não tá, tem irmãos que vêm aqui e prega nesse microfone. De repente ele vem e prega no outro microfone. Tá? O que acontece? Os irmãos viram a curva ali. Quando ele está perfeito no meio dos 2 microfones, os irmãos viram que a imagem ficou plana, levemente plana. Os irmãos viram quando ele vai para um lado, 2 centímetros para um lado, 5 centímetros para um lado, ou para o outro, os irmãos viram que cria uma curva. Aquela curva, que é interessante os irmãos entenderem, tá? Aquela curva está havendo uma pequena distorção. Por quê? Eu estou falando perto de um microfone, porém eu tenho outro microfone afastado da minha boca. Então, é um tempo diferente. Eu falo nesse daqui, aqui eu tenho, queira ou não queira, eu tenho um delayzinho, tá? E esse delay é que dá uma emboladinha na voz, tá? Então, mas infelizmente tem algum ministério que fala que é os 2 microfones. O Braz tem, por que eu não posso ter? Então, a gente vai
atender o pedido do ministério, porém não é aconselhável. Tá? Há uma coisa muito interessante. Por que funciona bem lá no Brás? Os irmãos viram que o irmão não sai, ele fica estático ali, ele movimenta muito pouco. Tá? Então, funciona perfeitamente. No caso nosso aqui da Central de Maringá, nós temos um pregador que ele fica ali, ó, estático, e prega, Deus usa muito dele, ele prega ali, o som está perfeito. E eu já tenho um irmão na mesma congregação que o som dá uma emboladinha. Por quê? Ou ele prega em um, ou ele prega no outro microfone. Ele muda, ele fica mudando de um microfone para outro. Tá? Então, os irmãos já devem ter observado. Eu vi um irmão um dia atendendo o culto do Brás, um culto de domingo. Tá? Esse culto de domingo, o que estava acontecendo? Ele pregava só em um microfone. Tá? Ele, digamos que seja um microfone, ele vem para esse microfone. De repente, ele vem para o outro microfone. E isso gerava um pequeno incômodo no som. Tá? Para uma pregação a nível nacional, não é bacana. Agora, aqueles irmãos que ficam firmes ali na frente dos dois microfones, é excelente. Tá? Qualidade fica boa, fica espetacular. Mas quantos irmãos que têm essa habilidade de ficar ali estático, no meio, no centro dos dois microfones? Tá? Mas deu para os irmãos terem uma ideia bacana aí. Qual o melhor tipo de microfone para igrejas? Para o púlpito, para os testemunhos? O melhor microfone, irmãos, está bem claro aqui, né? Depende da acústica da sala. Salas reverberantes, microfone dinâmico cardioide. Testemunho e oração, supercardioide. Tá? O cardioide, ele, salvo engano, o irmão Carlos depois me corrige se eu estiver errado. O cardioide e supercardioide. A captação é frontal. Tá? E o outro, para o testemunho, pode ser o supercardioide, que ele tanto tem a captação frontal, como nas duas lateraisinhas dele. Certo? Não sei se o irmão Carlos já chegou ou não, porque entre 20 horas e 15 minutos, 20 horas e 30, 20 e 29 já. Se ele não chegou, ele deve estar para chegar e entrar. Aí ele dá continuidade. Tá? Então, uma sala reverberante. Você tem um tipo de microfone. O reverberante, lembra que o microfone gooseneck, se não for de boa qualidade, nem adianta colocar. Só vai atrapalhar. Tá? O microfone dinâmico, numa sala reverberante, ele funciona um pouco melhor. Tá? O ideal é o tratamento acústico da sala, né? Agora aqui embaixo, ó, sala com boa acústica. Todos os microfones dinâmicos cardioides. Tá? Uma boa acústica. Atenção, microfone de eletreto, Phantom Power, 48 volts, deve ser indicados como opção somente para igrejas com um tratamento acústico. Tá? Tratamento acústico bem resolvido, bem claro. Né? Pois são difíceis de equalizar e mais fácil de dar microfonia. Aí depende muito da mesa de som, depende do equalizador, se usa um equalizador ou não na igreja. Tá? Mas lembrando que se não tiver o tratamento acústico, uma sala reverberante, tá? Ela... Opa, vamos ouvir aqui.
o vídeo. Aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que existem vários tipos de microfones, né? Esse aqui, que é o de estúdio, que normalmente a gente conhece como microfone mesmo de gravação de estúdio, é o microfone condensador. Mas tem vários outros tipos de microfones, e não quer dizer que os outros microfones são piores ou melhores, quer dizer que eles são diferentes para diferentes aplicações. A primeira coisa que você tem que entender é que o microfone é um transdutor de energia. Ele transmite energia mecânica que a gente gera nas partículas de ar. Quando a gente perturba as partículas de ar, elas se movem, e essa energia mecânica ela é captada pelo microfone, da mesma forma que ela é captada pelos nossos ouvidos. E o microfone, ele representa os nossos ouvidos. Então, se eu falar bem pertinho aqui, é como se eu estivesse falando na sua orelha, bem no pezinho da tua orelha. Se eu falo de longe, naquele microfone ali, ó, agora você está escutando aquele microfone ali. Então, você está vendo que eu estou falando de longe, parece que eu estou bem mais distante. E uma das coisas mais ignoradas pelo iniciante é a acústica. Sim, a acústica, ela é mais importante que o microfone, porque não adianta de nada você ter um microfone bom e uma acústica ruim. Se a sala que você está falando não tem um som legal, se é uma sala totalmente coberta por azulejos e ela soa com bastante reverb, com bastante eco, sua gravação vai soar com bastante eco. Não existe microfone que vai fazer milagre, a não ser que você use o microfone certo para esse tipo de sala. Por exemplo, o microfone dinâmico, que é um microfone que vai isolar mais o som da sala. Esse aqui é um microfone dinâmico. O microfone dinâmico, ele tem a vantagem de não captar tanto o som da sala. O próximo microfone que eu vou mostrar para vocês é um microfone tipo esses BM800, que na verdade não é nem um microfone que a gente chama de eletreto, que é um microfone tipo esse aqui, e também não é um microfone condensador. É um microfone, eu sei lá que diabos que eles fizeram nesse microfone, porque ele teoricamente funciona como um microfone condensador, porque toda vez que você vai usar um microfone condensador, você precisa utilizar um Phantom Power, que é uma energia extra que a sua mesa de som ou interface de áudio manda. É um botãozinho mais 48. Tem uma interface de áudio e ela tem um botãozinho mais 48. Tá vendo aqui, ó? Perto do meu dedo tem um mais 48. Esse mais 48 habilita o microfone condensador. Agora, uma outra coisa muito importante que eu gostaria de falar é sobre as figuras de captação. Independente do tipo de microfone, ele tem uma figura de captação. É como ele se comporta em relação ao posicionamento da fonte sonora. Então eu tô falando aqui de frente pro microfone. Ele tá agora no modo cardioide. Eu posso ter um microfone dinâmico que é cardioide, mas eu posso ter um microfone dinâmico que é super cardioide, que é uma outra figura de captação. O que o cardioide quer dizer? Quer dizer que ele capta no formato de um coração, como se tivesse um coração aqui. Então ele tem a captação máxima na frente, e aí ele vai diminuindo um pouco nos cantos, e ele tem a captação mínima atrás. Se eu falar atrás desse microfone aqui, você vai ver que ele capta de um jeito meio engraçado, né? Não tem pressão, não tem presença. E aqui do lado ele capta